Olá! No episódio de hoje do podcast Pontos e Vistas, nós temos a honra de receber o professor de bioética, um dos maiores especialistas no assunto e biodireito do país, doutor em Direito pela PUC e doutor e mestre em bioética pelo Centro São Camilo. Ele também é professor, advogado, editor científico, diretor da Sociedade Brasileira de Bioética e aqui na OAB presidiu a Comissão de Bioética e Biodireito. Seja muito bem-vindo ao Pontos e Vistas, Dr. Anderson Fürst. Doutor Sergei, que alegria. Fürst, fala? Fürst. Fürst, é alemão, né? Alemão, um negócio que nem eu sei falar. Poderia ser um nome tranquilo, tipo João. Né? João Fürst já seria um problemaço, mas cá estamos. Quem sou eu para falar em nomes mais Você também deve elaborados? sofrer com isso, né? Não acho que sofrer, ninguém esquece também, né? Facilita. É bom, porque Sergei é um nome russo, seu sobrenome é alemão. Alguém te chama de Dr. Fürst? Chamam, às vezes chamam até de second, porque eu sou filho do meio, então daí tem meu irmão e ainda tem essa piada familiar entre os amigos mais próximos. Ai, muito bem. Você, além de ter presidido a Comissão de Bioética aqui na UAB e Biodireito, né? Você também presidiu a Nacional. Sim, tive esse privilégio. Foi a primeira vez que no âmbito do Conselho Federal se criou esta comissão. Os estados, as seccionais, já tinham essa experiência bastante antiga e bem consolidada, mas no Conselho Federal foi a primeira. E eu me lembro muito bem que, à época, não haviam grandes questões relacionadas à bioética no mundo ou no âmbito nacional. Quer dizer, não na esfera de políticas públicas que demandasse da OAB propriamente. Então vamos começar do início, né, para a gente entender. Antes da gente começar o programa, eu disse que havia encontrado com você no lançamento de um livro, já faz alguns anos, e naquela oportunidade você estava usando uma bengala. E aí você me disse que teve ou tem, né, uma doença que levou você a começar essa luta pela bioética, pelo estudo do DNA. Não sei, explica um pouco como a sua trajetória pessoal se confunde com a tua profissional. Claro. Eu nasci uma criança saudável e com 3 anos de idade, que é uma idade que a criança está aprontando, né, e correndo e brincando intensamente, eu começo a cair muito e começo a brincar com os meus brinquedos segurando pelo punho, porque eu não conseguia mais ter força na mão. E aquilo foi evoluindo e os médicos não imaginavam o porquê daquilo. De cair muito eu começo a engatinhar, de engatinhar eu começo a me arrastar. Eis que fecham o diagnóstico de uma doença ultra rara. Os casos que me antecederam no Brasil faleceram dessa doença. E o meu diagnóstico era esse, de que a doença evoluiria. Eu me tornei uma criança completamente paralisada, eu não sustentava o pescoço, não tinha força para mastigar sequer. E então eu, num dado momento, já com 6 anos de idade, eu entro em cuidados paliativos. E aí não havia mais nada que pudesse ser feito. E vou para casa brincar em casa, depois de muitos anos lutando para tentar conter a doença. Já tinha diagnóstico? Qual era a doença? Já. Polirradículoneurite desmielinizante crônica. E não tinha cura à época. Hoje não sei se já desenvolveram algo, mas naquele momento não. E um belo dia, a doença foi avançando, eu comecei a respirar com muita dificuldade, porque estava paralisando o diafragma. Aí complicou de vez, né? E naquela noite algo diferente aconteceu, um milagre aconteceu. Eu senti minha perna crescendo, e aí depois de 3 anos e tanto sem mexer o pé, eu mexi o dedão pela primeira vez. Isso então, com quantos anos? 6 anos e poucos. 6 anos. Você tem essa... Tem essa lembrança. Porque essas dores devem marcar bastante. Muito, né? E dali então um milagre aconteceu e pouco a pouco fui voltando. Só que como eu tomei muita coisa experimental, então as doses, por exemplo, de corticóide que eu tomava eram muito além do que um adulto poderia tomar. Então, sendo uma criança, né? Então, e se diagnosticou que eu teria um problema cognitivo, que eu não conseguiria aprender, ler e escrever. E aí, por meio da música, minha família começa a fazer uma abordagem comigo. Com 8 anos de idade, eu entro na curva de aprendizagem normalmente. E aí, entrei na faculdade de Direito, venho o mestrado. Quando entro no primeiro doutorado, e é claro, eu fui para a bioética já pensando em toda a vivência que eu tive. Na faculdade de Direito, quando eu li numa nota de rodapé, bioética me chamou a atenção. Eu fui ver, era exatamente tudo que eu tinha vivenciado. Nessa fase que você já estava estudando Direito,
Você ainda tinha limitações físicas? Não, uma vida plenamente normal, Assim. saudável, sem nenhuma restrição. E aí, quando eu vou ver o que é bioética, me chama a atenção que experimentação com seres humanos, cuidados paliativos, ortotanásia, todos os dilemas de autonomia da vontade, ainda mais sendo uma criança e tratamento assim por diante. E aí, então, eu quis me aprofundar nisso. E, na época, bioética era uma coisa só de profissionais da saúde. Não se falava de bioética como uma área de atuação do direito. Eu insisti naquilo por uma vocação de identificação da minha biografia. Tudo que você sofreu também. E aí, quando eu estou no doutorado, eu começo a sentir perda de movimento novamente. E aí, então, começa uma correria, foi uma longa jornada diagnóstica, levou 1 ano, o que foi rápido para uma doença rara. No Brasil... Ela é autoimune, essa doença? Não. Ela é atribuída a uma falha genética. Uma falha genética. E aí, então, essa é diagnosticado como uma segunda doença rara que não tinha nada a ver com aquela da infância. Entendi. A chance de ter as duas é mesmo de que ganhar 5 vezes na Mega Sena. Pergunta quantas vezes eu já ganhei na Mega Sena, nenhuma, mas as doenças raras estão aqui. Então eu me identifico demais, né, com todas as lutas que pacientes possuem nesse país em prol da saúde. Bom, acho que eu preciso te perguntar, né? Antes de você entrar no assunto, qual a relação do direito, bioética, você ficou bem de lá para cá? Você passou por mais dificuldades? Como é que você está hoje? Hoje eu estou no melhor momento da minha vida dos últimos 10 anos, que é desde quando surgiu a segunda doença. Certo. Mas isso à custa de muita luta, de muito apoio familiar, de muito apoio conjugal do meu grupo de relacionamento, porque eu me lembro, e isso é uma questão muito interessante, que as pessoas com deficiência sofrem nesse país. Quando surgiu a segunda doença, eu estava muito bem inserido, profissional, socialmente. As pessoas se afastavam por conta de, não sei, as restrições, tudo aquilo, o surgimento de novas barreiras na minha vida fez surgir uma barreira social que eu não esperava. E é mais um dos dilemas que... Você chegou a ficar imobilizado na cama? Cheguei a ficar imobilizado na cama. Você teve mais ou menos os mesmos sintomas quando de pequeno? Sim, muito parecidos. Embora as causas... Sejam causas e uma doença diferente. Exato. Então você teve uma luta grande em hospital, em médico... Para fechar o diagnóstico não se conseguia fechar. Era um ping-pong, né? Um joga para o outro, porque chega uma hora que fez todos os exames, tentou-se de tudo e não chegou a uma resposta ainda. Bom, então agora você está bem. E qual que é o prognóstico? Quais são as expectativas em relação à doença em si? Para o tempo que eu já vivi com a doença, eu devo continuar vivenciando com ela, mas desde que eu consiga manter uma vida equilibrada, como tenho feito até agora, vai ficar por aqui. Né? Não deve progredir além disso. Que bom, que bênção. Bom, e tua cognição bem se vê que não afetou, né? Será? Às vezes eu fico pensando, acho que isso daqui deve ser um problema da cognição lá da infância. Não, se afetou, você recuperou. Né? Você recuperou. Como é que você passou pela Covid? Você teve você era mais vulnerável também por causa da doença? Não? Em tese, sim. Né? Então me preocupei bastante com isso, mas também peguei, não consegui fugir plenamente. Mas na época da Covid foi uma atuação intensa, justamente por conta do Conselho Federal, né, que presidia a comissão ali. Tá. E então isso aí impactou tua vida como profissional, como advogado. E aí como é que todo esse cabedal de sofrimento, de experiência, até de preconceito, né? Uhum. Você sofreu. Aliás, é uma tônica, né? Idoso, deficiente físico, sempre tem uma marginalidade, fica à margem, a sociedade fala, mas na hora, né, de dar o apoio é muito complicado. A mulher ainda, né, o negro, a negra, todo mundo ainda sofre muito preconceito. Não sabia essa realidade do deficiente físico, é um ponto importante, né? Aqui tem uma comissão, inclusive, para esse fim. Tem, muito ativa e que tem lutado muito pelos direitos das pessoas com deficiência. Precisa ter acessibilidade, além da acessibilidade, o respeito também, né? Sim. Mas então, voltando para a bioética, aí esse foi o seu... E o que você foi exatamente fazer como professor e como profissional, como do direito, em relação a esse tema? Há um grande problema que é justamente ter uma ponte nas áreas do conhecimento. Certo. Vamos pensar, por exemplo, todo mundo sabe dos horrores que o nazismo fez de pesquisas científicas abusivas, do Dr. Mendele e assim por diante. Mas pouco se comenta, por exemplo, dos abusos que a medicina norte-americana também promoveu. Inclusive um médico norte-americano à época até disse, olha,
só estamos falando dos abusos da medicina nazista porque nós ganhamos a guerra. Mas a nossa medicina é tão pior do que... É mesmo? Sim. Experiências humanas mesmo. Exato. Pegavam, apenas para dar um exemplo, embora tenhamos várias. Um dos casos mais famosos é a gente pegar uma comunidade e, para se pesquisar sífilis, contaminou todos os homens adultos daquela comunidade com sífilis. Essa pesquisa durou 50 anos. Já se sabia a cura para sífilis e ainda assim continuavam pesquisando. Mantiveram para poder ver as reações. Exatamente. A palavra bioética ela surge na Alemanha em 1926, logo após Hitler publicar o livro dele, Mein Kampf, como uma reação ao próprio livro. Era um alerta. Cuidado com o que esse pessoal está pensando aqui. Um pastor presbiteriano, Fritz Jahr, ele escreve um artigo falando: nós precisamos ter uma bioética. Que é uma espécie de... Cuidado com a vida. Biologia com ética, é isso? É isso. A grosso modo, é isso? E ali, então, naquele momento, a bioética não conseguiu levar uma mensagem forte que protegesse de todos os horrores que nós vimos. Tá, então, assim, a grosso modo, bioética seria todo normativo, ou tudo aquilo que envolve uma proteção e uma malha de proteção nas experiências médicas e de pesquisa, é isso? Começa com as experiências. Tá. Mas isso vai ganhando outras dimensões. Por exemplo, quando se inventa a máquina para poder fazer hemodiálise, isso garantiu que pacientes com problemas renais tivessem muito mais tempo de vida e vida com qualidade. Só que você tinha poucas máquinas e muitos pacientes. Quem é que vai entrar primeiro na fila? Então, essas questões de alocação de recursos escassos passaram a compor a bioética. Daqui a pouco começa a ter problemas... Isso é um problema sério, hein? Ou... Minha mãe ficou no INCOR um tempo, ela colocou aquela máquina de suporte do coração, que é uma tecnologia que tem... Nos Estados Unidos tem mais, aqui tem pouco, são só 60 pessoas no Brasil que tem essa máquina. É um suporte cardíaco externo. E eu vi que ela foi contemplada, tinha uma cardiopatia severa. E um dia eu perguntei, né? Falei, e as outras pessoas, né? É um negócio louco, porque o sistema não paga, é um negócio muito difícil. Né? Não tem a máquina para outras pessoas que poderiam usar esse suporte também. E a gente tem muito problema disso no Brasil. Nós estamos falando de uma tecnologia de ponta. Mas, Sergei, a gente tem problema com leito. Não tem leito de UTI, eu não consigo ter uma cama para colocar paciente. Então, qual paciente eu vou colocar primeiro? O caso do Faustão, acho que trouxe muito à tona essa questão do privilégio, embora tenha sido provado pelo próprio INCOR que ele estava numa condição de prioridade por uma série de coisas, também porque tinha um problema renal, acho que à época não sei se foi falado, então ele entrou na fila mais rápido. Mas todo mundo, imagina, passar ele na frente. Então. E uma falácia, o sistema de transplantes do Brasil sério. É um dos melhores do mundo. Né? Bom, a minha função na bioética, então, foi Vamos lá. Justamente fazer essa ponte de toda essa discussão, que antes ficava restrita aos meios médicos, para levar isso para a advocacia. Porque há direitos de pacientes sendo debatidos, há direitos de profissionais de saúde sendo debatidos. Cadê a advocacia aqui para poder também debater? Cadê a advocacia aqui para poder também efetivar esses direitos? Porque não dá para ficar restrito apenas ao mundo da saúde. Isso tem tudo a ver com o que nós fazemos. Então é um universo bem grande, né? É um universo muito grande. A advocacia está aqui e a gente tem que fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo aqui com o Dr. Anderson sobre bioética e biodireito. Até já. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo.
Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Muito bem, estamos de volta com Pontos e Vistas, conversando com o Dr. Anderson Furst, que é professor de bioética e doutor em direito também no mesmo assunto. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre os avanços da tecnologia, mudou demais o mundo, né? A gente estava dando exemplo aqui das filas de aparelhos. Tem uma máquina que eu também me recordo lá no INCOR, que é uma máquina que circula sangue e ao mesmo tempo a parte pulmonar, né? E isso é muito utilizado hoje para salvar vidas. A pessoa entra nessa máquina que no passado ela não sobreviveria. Como é que tudo isso tem contribuído para o avanço da bioética, inteligência artificial e tudo mais? Tem provocado demais, incontáveis reflexões. A gente está no seguinte momento. Pela primeira vez na história da humanidade, vamos considerar que a humanidade já teve aí 8.000 gerações de seres humanos. Nós somos a 8ª geração que o tempo médio de vida ultrapassa os 40 anos. Isso é muito impactante. Isso é impactante. Se você parar para pensar que o nosso tataravô, a expectativa de vida era menos de 50 anos de idade, e agora nós estamos falando que pela primeira vez tem um monte de... Mas você tem certeza que é a 8ª? Eu acharia que era a 2ª ou a 3ª. Olha, é que considerando o mundo inteiro... Ah, o mundo inteiro. Aqui no Brasil nós somos a 3ª, a 4ª talvez. Porque os avós morriam de gripe. Sim, de tinha nem qualquer antibiótico. Coisa. Exatamente. Aí, então veja só que é a primeira vez que nós estamos nos apropriando da nossa biografia. Porque agora nós vivemos bastante, nós conseguimos ter qualidade de vida nesses anos. Então a autonomia passa a ser uma questão central em todos os debates. Por outro lado, as informações em saúde dobram a cada 73 dias. Então imagina tudo que se sabe de informação em saúde hoje. Daqui a 2 meses e meio nós vamos ter o dobro de informação. Isso significa um grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das possibilidades de tratamento, de cuidado, de medicamento, de abordagem cirúrgica. E diante deste contexto, em que há uma grande esperança e euforia na ciência, e também uma grande vontade de apropriação dos meus destinos, dos meus caminhos, surgem uma série de problemas. Primeiro, até quando intervir na vida? Quando o paciente pode ou não decidir? O Supremo acabou de abordar essa questão, se pacientes testemunhas de Jeová podem recusar a transfusão de sangue. Podem? Podem. Agora está claro que podem. Imagine o seguinte caso. Um casal de pessoas surdas querem ter um filho que também é surdo, porque eles consideram que a surdez deles é, na verdade, uma variedade humana, tal qual a sua cor de cabelo, a minha cor de olhos. E aí, eles podem ou não usar a engenharia genética ou ainda uma fertilização in vitro, pegando material genético de uma pessoa que tem uma surdez genética. E pode? Essa é uma discussão. Não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Na literatura é controversa e no judiciário nem pensar. E tudo isso é bioética. Tudo isso é bioética? Tudo isso é bioética. Quer ver uma coisa? A deep web da bioética é o Facebook. Ninguém mais usa Facebook hoje. Muito pouco. Mas eu recomendo... ainda tem bastante, né? Tem. E quem está nos assistindo, eu recomendo que entre no Facebook e faça essa pesquisa. Inseminação caseira. O que é isso? São pessoas que, sem ter condição financeira para ter acesso a técnicas de reprodução humana assistida, que tem no SUS, mas é muito pouco, atende muito pouca gente. Então a maior parte, e os planos de saúde não cobrem. Então a maior parte é tudo no privado e é muito caro. Essas pessoas compartilham técnicas de como fazer isso em casa. E aí tem uma série de doadores se oferecendo para fornecer espermatozoide. E tudo isso ali no Facebook sendo negociado, combinado, pactuado. Mas isso não tem regulamentação nenhuma, né? Em tese tem. Tem? O CFM não permite isso. Ah, não permite. Não então permite. tem uma regulamentação contrária. Contrária, mas isso dá uma confusão no futuro, né? Muita. E está lá acontecendo. O filho depois, ou a filha procurando saber, e aí tem o sigilo. Você falou no começo do programa em ortotanásia, mencionou os direitos da testemunha de Jeová de não receber transfusão de sangue. Isso no mundo inteiro ainda é um grande debate, né? Recentemente um ator, Alain Delon, quis ter uma morte assistida e pediu para o presidente da República de lá, e ele não assinou, Macron. Aí ele foi para fora. Tem alguns países que pode.
Como é que é esse debate na sua visão, como estudante, como alguém que passou por tantas privações e talvez nunca tenha pensado exatamente, ou tenha pensado, ou já passou pela sua cabeça isso? Passou por muitas vezes. Passou, né? Seja, se um Você dia eu sofreu precisar, muito, né? eu não gostaria de ficar longe dos meus amigos e da minha família para poder fazer isso. Mas se você, mais do que nunca, mais do que ninguém, sabe na pele o que é a pessoa chegar nessa opção. Justamente. Que é diferente de um desespero, de um suicídio, né? São situações completamente opostas e por isso mesmo eu acho ruim a palavra suicídio assistido. Suicídio é um existe quadro morte psiquiátrico. assistida, né? Exatamente. Mas Que é o termo correto a ser utilizado, né? Embora muita gente ainda insista, e até mesmo na nossa doutrina, viu? Em falar em suicídio assistido e está equivocado isso. É que tem uma pitada também de religião nessa história, de várias correntes que a gente também tem que respeitar, em que o suicídio é colocado como algo muito Negativo, contrário à vontade de Deus, à vontade divina e tal. Por isso eu evito usar. Tenho orientado meus alunos que procurem outras palavras como morte assistida, tem termos técnicos também, né, para se usarem aí. Mas enfim... Os países têm um grande debate. Mesmo os lugares que aceitam, que possuem uma regulamentação favorável, tem alguns debates entre eles. Por exemplo, criança, pode ou não pode? Tem lugar que não aceita fazer que crianças passem pela morte assistida, por eutanásia. Esse nome, qual a diferença? Ortotanásia e eutanásia? É mesmo? Nós temos 5 momentos éticos em terminalidade de vida. Nós temos a eutanásia. A eutanásia é quando a vida continuaria, mas por conta de uma falta de dignidade que o paciente reconhece, que ele não tem mais condições de viver dignamente, ele prefere antecipar a morte. Tá. Então essa é a eutanásia. No extremo oposto, nós temos a distanásia. A distanásia é quando a morte aconteceria, mas porque nós temos tecnologia, recursos médicos e uma profunda intervenção médica ali, a gente prorroga a vida também sem dignidade. No meio termo, nós temos a ortotanásia. Não precisaria existir esse termo, mas porque teve muito debate, muito médico sendo processado criminalmente, foi necessário chamar isso daqui de um nome e falar isso é ético, ou seja, é a morte no seu tempo correto, com assistência médica, que é cuidados paliativos em terminalidade de vida. Então eu falei de 3 momentos. Falou de 3. O 4º momento é a mistanásia. Mistanásia eu nunca ouvi falar. É a morte miserável. É a morte que poderia ter sido evitada se o paciente tivesse um leito na UTI, um medicamento, um antibiótico, um profissional de saúde que orientasse adequadamente. Essa é a mistanásia. E a 5ª? A 5ª é a morte que decorre da autonomia da vontade. É o paciente que recusa um tratamento. Ah, tá. E aí, pela recusa, ele irá falecer. Aquele protocolo de não ressuscitação, é isso? Por exemplo, isso. É. Então, por exemplo, o paciente que recusa a transfusão de sangue, o paciente que recusa a quimioterapia, o paciente que recusa uma atuação para ressuscitar. Tudo que é complexo, toda vez que você fez uma analogia com o médico, a parte do advogado, o corporativismo existe. Eu sempre digo isso para todo mundo. Eu acho que o advogado é o menos corporativista. Nós somos a entidade mais aberta, mais malhada, e mesmo assim a gente é ponta de lança da sociedade civil, porque a gente tem história, a gente tem a voz, a gente tem o movimento que é secular de luta pelos direitos humanos, direitos das pessoas. Então isso é natural. Mas a gente não se fecha, a gente pune advogado. Quantas pessoas a gente não põe para fora da OAB, né? Caça. A magistratura não faz isso, o Ministério Público tampouco. Então a gente tem essa autonomia. Agora, a classe médica parece que tem. Os órgãos de controle, como o CREMESP ou o Federal, eles têm essa consciência realmente ética? Eu não sei se você sabe falar. Sim, e aumentou muito a quantidade de profissionais de saúde que são punidos pelos seus conselhos, especialmente os médicos. Estão cortando na carne? Estão cortando na carne. Está tendo muita denúncia da imprensa, muita denúncia de paciente, e eles estão levando isso adiante seriamente. Então, nós vemos, inclusive, e são dados do próprio CFM, que aumentou
a quantidade de processos éticos profissionais contra profissionais médicos. Eu acho que imprensa, sobretudo por causa do celular, né? Tem muita gente filmando hoje, médico cometendo atrocidades sexuais na própria consulta. Isso acho que ajudou, né? Entre aspas. Talvez sempre existiu, agora está mais transparente. Né? E acho que também os pacientes estão se apropriando de seus direitos. Eles estão cientes de que possuem direitos e possuem formas de se protegerem e estão indo atrás disso acontecer. É um momento único também para o sistema de saúde. E você vivenciou bem, porque você foi um paciente durante muito tempo. Imagino que ainda passe, né? Tenha um acompanhamento como prevenção, ainda bem, né? E essa legislação, esses regulamentos foram crescendo assim de maneira bem forte. E eu sempre digo, quanto mais direitos, quanto mais rede, malhas de proteção para as situações de vulnerabilidade, como a mulher, o idoso, a criança, o deficiente, é melhor. Você está evitando uma morte. Porque hoje nós estamos numa geração, a gente estava falando de gerações aqui, geração que fala assim, mas hoje tem muito mimimi e a gente não consegue mais entender o que pode, o que não pode. Eu, por exemplo, meu pai me batia e eu sou ótimo. Você não é ótimo. Quem falou que você é ótimo? Você entendeu? Ele acha que ele é ótimo. Por quê? Porque ele tem orgulho do pai, com razão. Talvez o pai tenha uma série de méritos, mas a mãe violenta ou um médico agressivo, isso é inadmissível. E é bom que a gente esteja entendendo isso, embora muita gente não entenda, né? Não, é um processo civilizatório que lentamente vai conquistando a consciência de todos. Mas é lento. Muita gente acha que é um absurdo você se preocupar com os mais vulneráveis dentro da comunidade. E é isso que nós estamos fazendo, se preocupando com os mais vulneráveis. Todos nós estamos sujeitos a um dia adoecer. E para encerrar, você acha que os ensinos jurídicos, o judiciário como um todo, começando pelo ensino e indo para o judiciário, está preparado para lidar com essas questões? Não, são questões muito complexas que o quanto possível de se resolver num comitê de bioética para não judicializar, melhor é. Mas não fica muito acadêmico? Não, os comitês de bioética eles têm inclusive representação de pacientes. São multidisciplinares, eles são plurais. Eles permitem resolver questões como, por exemplo, o caso de um casal cuja filha, com 11 anos de idade, recusa a quimioterapia. Só que é o 5º ciclo quimioterapêutico. Mas o casal recusa ou a filha? A filha recusa. E aí, o casal quer? O pai ou a mãe, não vou mencionar aqui, mas um quer, o outro não quer. Mas pode mencionar, não estamos citando quem é. Mas veja que essa menina, ela fazendo a quimio ou não, ela falecerá. É um câncer muito agressivo. Certo. E se isso fosse judicializado, nós não teríamos uma solução que seria favorável. É uma situação paradoxal. Qualquer resposta aqui é ruim. Entendi. Porque é uma situação trágica. Mas aí não teria também uma câmara arbitral, alguma coisa assim? Comitê de bioética. Comitês. O comitê faria essa espécie de mediação. Exatamente. Então, imagina isso indo para o judiciário. Isso é uma tragédia. Aqui a gente consegue ter uma resposta adequada para isso. Veja a questão das vacinas. O Supremo decidiu corretamente. Mas, infelizmente, ao decidir corretamente, ele reforçou a postura antivacinal daqueles que já não querem tomar vacina. Se sentiram oprimidos. Exatamente. Então, mesmo com a decisão correta do Supremo... Publicamente, né? Exato. Mesmo com a decisão correta do Supremo, aumentou ainda mais a resistência daqueles que não querem tomar e não estão deixando os filhos tomarem. É um problema público de saúde este. É um problema público, né? Muito bem, doutor. Foi muito interessante tê-lo aqui. Eu acho que abriu, né, um espaço para que você que está acompanhando pudesse ter uma outra visão. Eu acho que a gente tem que repetir mais para frente esse nosso podcast. O maior prazer. Eu queria agradecer muito a tua presença. Nós temos uma limitação de tempo. Temos que seguir a ética nossa aqui. E obrigado, viu? Um grande abraço para você. Privilégio estar aqui. Privilégio falar contigo outra vez. Espero que a gente repita mais vezes. Nós também, e agradecemos você que ficou até agora nos acompanhando aqui no Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo.